Eu não me importo de ficar horas amamentando. Eu quero amamentar. Não testou? Funcionou? Eu quero. Eu vim aqui de pijaminha para falar hoje sobre o tema amamentação. E eu vou contar para vocês um pouco da minha história com a amamentação, na época que eu amamentava. E também vou mostrar para vocês, falar, na verdade, algumas dicas que super me ajudou na minha amamentação e mostrar um produto que eu lancei através da minha história de amamentação. Vamos começar com... Digo que eu tinha uma pequena dúvida, um pé atrás, vamos dizer assim, sobre a minha amamentação, que era nada mais, nada menos. Eu tenho 6 pequenos. Daí, eu achava que eu não ia amamentar muito bem por conta disso. Lembrando que era a minha primeira vez que eu amamentava, e aí eu tinha essa teoria na minha cabeça, né? E, gente, depois eu fui ver que é totalmente diferente, que não é bem assim. Lá na maternidade, a Ariela já pegou fórmula, porque ela não conseguia mamar os dois lados como ela mamava só um lado bem, entendeu? Ela mamava um lado bem e o outro meio que tinha uma dificuldade de puxar, aí ela não queria se ter essa dificuldade. E aí acabou que ela mamava tanto que secava um, só que mesmo assim ela não ganhava peso. E aí pra gente ter alta, ela teve que, a gente teve que entrar com fórmula, no caso a médica. E tudo bem, a fórmula era no copinho ou no canudinho lá, seringa, sei lá. E aí, tudo bem. Ela dormia pra caramba quando tomava fórmula, né? Até porque a digestão da fórmula é mais demorada quanto do leite. E aí tá. Aí quando eu cheguei em casa, eu já comprei a fórmula que a médica passou. No caso, as 2 opções lá, e eu escolhi a mais em conta para mim. E também a que ela já estava tomando lá, que eu queria pesquisar qual é que ela estava tomando lá. E daí tudo bem. Então, aí eu comecei a dar a fórmula depois das minhas mamadas, né? Que ela tomava tanto no hospital quanto em casa. E voltando só um pouquinho, lá no hospital eu tive uma certa dificuldade para amamentar, porque não sabia fazer esse negócio de pega correta, essas coisas assim. Mas lá na maternidade que eu tive, tinha uma equipe de enfermeiros que passavam nos leitos para ali falar com as mães sobre a pega correta. E ali eu fui muito bem instruída, tanto é que depois ela começou a mamar muito mais no meu peito por conta disso. Tá, ok. Aí chegando em casa, eu continuei dando a fórmula. E meu peito também, no caso. Gente, não se importa de falar peito, seio. Eu sou meia, assim, não sou bem focado nesse negócio de palavras. E aí, tá, ok. Aí, gente, só que teve um despertar. Eu falei, gente, calma aí. Eu tô amamentando. Meu peitinho tá dando leite. E eu tô dando a fórmula. Tem algo de errado. Não, eu quero amamentar. Ela tem que mamar só meu peito. E vamos nessa. E aí eu comecei a estudar, comecei a investigar, comecei a ver o que era que ela não queria. Realmente ela mamava só um lado. Aí o outro lado, para não ficar torta, às vezes eu tirava com a bomba. E aí, vamos lá. Tudo começou que eu fiquei com uma tara de querer amamentar. Aí eu vi a dica no TikTok, tem que comprar bomba, tem que comprar uma madeira, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. E aí, compra o que era para aumentar a produção, eu comprava. O tipo de pessoa que não tem esse negócio de, ai, isso não é comprovado, não sei o que, não. Eu queria assim, funciona? Tu testou? Fulano testou? Funcionou? Eu quero. Era dessas. Então, assim, se falasse, ah, não, mano, isso não é seguro, mas tu testou, fulano? Funcionou contigo? Funcionou, então eu também quero. Tipo, eu tava muito afim mesmo. E eu não queria desistir por pouco. E curso de alimentação era muito caro. E aí eu fui, liguei pra minha avó, ligava para as pessoas que tinham dicas de amamentação, minha mãe, por exemplo. E eu fui atrás, gente, não só na internet, eu fui atrás de histórias reais,
Eu tenho certeza que no grupo da sua clínica, da família, no SUS, tem aqueles grupos de mães. Então, assim, conversar pra caramba nesses grupos. E também tem um aplicativo que eu vou deixar ele aqui pra vocês, que é Baby Center, Baby Center. E aí eu me cadastrei nesse aplicativo, aí você se cadastra conforme a idade gestacional que você tá. E aí ele vai, né, separa, ele tá falando boas-vindas, e aí tem um grupo de mães nesse aplicativo, que é o mês que você vai ter filho, no caso. E aí a gente também conversava pra caramba sobre essas questões, né, que a gente não sabe um pouco. E aí eu fui investigando. E assim, na clínica que eu fazia consulta, tinha uma enfermeira, ela nem era médica, só que ela era uma enfermeira obstetra, eu acho. E aí, acho que é assim que fala. E aí ela me deu um despertar. Eu, tipo, em uma das consultas, porque eu tô contando um desabafo, aí meio que vai lembrando das coisas. Eu lembro de muitas coisas, gente. E aí ela falou assim, Amanda, que eu falei com ela, né, que eu queria muito amamentar, eu chorei pra ela. Eu me desabafei, eu falei, nossa, eu quero amamentar, eu quero ficar ali com ela. Eu não me importo de acordar várias vezes à noite. Eu não me importo de ficar horas amamentando. Eu quero amamentar. Sou que quando eu quero uma coisa, eu vou atrás, eu estudo, eu busco, eu faço curso, eu faço não sei o quê, eu compro não sei o quê. Porque eu realmente queria. E eu me sentia uma mãe metade, assim, porque eu não amamentava direito. Tá, mas eu nunca contei isso pra ninguém, mas é a verdade. Eu me sentia assim, achando que eu não era uma boa mãe porque eu não amamentava, 100% no caso. E aí, gente, de tanto eu ir atrás, eu estudei, eu vi que muitas coisas que a gente vê que estuda não é verdade. Eu testei várias coisinhas no TikTok que eu vi, de dicas, e algumas pra mim não funcionaram. A única dica que funcionou no TikTok foi a questão da bomba extratora. A bomba, ela ajudou um pouco. Mas se eu contar pra vocês que além da bomba, dessa bomba aqui, que eu usei este produto aqui, ele me auxiliou muito mais do que a bomba. Porque a bomba, ela meio que sugava. E o cérebro, ele sabe a diferença de uma sucção de bebê para uma bomba, eu acho. Ele é inteligente. E aí, esse produto aqui, meio que ele fazia uma sucção diferente. É meio que a vácuo. Eu botava no meu peito que ela não mamava tanto, tirava o excesso, e aí meio que o seio ia ficando assim molinho, mais fácil de pegar. E aí ela ia conseguir pegar. Então, eu sentia a diferença quando eu usava a bomba e quando eu usava o sugador manual. E pra mim, o que funcionou foi o sugador manual. Eu fiquei chocada, porque ele me deu resultados surpreendentes. Se você souber usar direito, ele vai ajudar você na sua produção de leite. Ah, mano, mas como assim? Tipo, no meu caso, em vez de eu dar o seio que a Ariela pegava mais, eu dava o que ela não pegava. E aí eu tirava antes do excesso com o sugador, um de um lado e de outro, e aí dava pra ela. Depois de tanto ela tomar o leite, ela ficava pingando. E aí a bomba não segura, você tem que ficar segurando assim. Já o sugador, você consegue prender ele aqui. Então eu ficava pingando horas e horas. E aí eu pegava esse leite, colocava na mamadeira, colocava na geladeira e depois eu ofertava para ela. E ele me ajudou muito mais do que a bomba. Minha experiência, por isso que vale a pena você testar cada dica. Assim, que está ao seu alcance, que dá nas suas condições. Eu testei essa é uma das dicas, e o que funcionou foi o sugador manual a vácuo. Não sei como é que chama. Ah, uma outra dica, que é dessa enfermeira, que era muito boa que ela me deu vários conselhos, que eu me desabafei com ela. Ela falou assim pra minha Amanda, piou, mamou. Aí eu falei, como assim? O nome dela é Luara. Ela trabalha na. Eu vou falar aqui dela porque ela é uma excelente profissional. E eu sou do Rio de Janeiro. Minha equipe era do. Esqueci o nome. Biré Cavalcante. Então, o nome dela é Luara. Então, assim, ela falou essa frase que fez todo sentido pra mim, que piou, mamou. Ah, deu banho, ela chorou, bota no peito que ela não pega. Detalhe, tira um pouquinho do excesso, porque ele fica tão rígido, sabe? Deixa ele mais maleável e aí você dá pra ela, oferta. Ah, ela acordou, já chorou, taca ela no peito. Ah, ela não sei o que, taca ela no peito. Coloca ela no peito todo o momento. E tipo,
Antes eu já fazia isso, tipo, ela chorou um pouquinho, eu botava no peito, mas eu não colocava tantas as vezes que ela falou que era pra me colocar. E só essa frase virou minha cabeça. Tipo assim, como assim? E eu segui essa dica à risca. Gente, e em menos de 3 dias, a Ariela tava mamando no meu peito de uma maneira surpreendente. Mas ainda assim, eu dava forma de vez em quando pra ela, quando eu achava necessário. A gente fica naquela, né? Será que tá com fome mesmo? Será se, né? Será se o leite encheu ela? Mas a verdade é que a gente se engana, porque o nosso leite materno, ele tem as proteínas quebradas. Então, assim, já vai diluir muito mais fácil, a digestão vai ser muito mais rápido, né? Já da fórmula, demora mais. Por isso que a gente se engana, tipo, tipo, a fórmula enche mais, mas não é. É porque as proteínas da fórmula, elas não são quebradas. E aí o processo de digestão é mais longo. Aí por isso que o bebê fica mais tempo saciado para poder ele voltar a pedir o leite. Mas no caso, os dois são bem fortes. E eu queria muito amamentar. Eu não desisti. E essas 2 dicas, ela tá no meu e-book. Eu não desisti porque eu queria muito amamentar. Então, assim, por mais que eu tinha colocado na minha cabeça que o meu seio era pequeno e todas as outras coisas, eu queria muito. Então, assim, se você quer muito amamentar, não desiste. Vê vídeo, vê coisa no TikTok, vai em busca, compra o que for necessário que está ao seu alcance para você realizar isso. Porque naquele momento, aquilo era a minha meta. E eu consegui, porque eu dei uma estudada, eu fui atrás de profissionais. Gente, eu fui atrás de profissionais, eu fui atrás de pessoas, porque eu queria saber amamentar bem, entendeu? E eu consegui. E hoje, gente, pra gente fechar, pra não ficar muito longo, eu vou apresentar pra vocês o meu e-book, que é esse aqui, ó. Esse é o meu e-book. O nome dele é Guia Completo. Simples, né? Mas aqui tem arte de amamentar. Eu vou ler para vocês. Descubra o que eu fiz que me ajudou a aumentar a minha produção e não ter um desmame precoce, porque eu estava preocupada de não conseguir amamentar e chegar a um ponto do meu leite secar. Então, assim, eu não queria que isso acontecesse naquele momento. Hoje a Ariela não mama mais, mas eu venho trazer, fui necessário trazer esse vídeo aqui para vocês, porque eu ainda não tinha um vídeo desse no meu canal de amamentação, e assim como não tem do meu relato de parto, eu pretendo fazer de uma forma bem legal. Então, assim, eu preciso trazer vídeos que eu passei por situações e que não tem no meu canal. Então, precisava trazer. E eu trouxe. E na capa do meu e-book está escrito Está pronta? Por quê? Porque é um e-book, assim, profundo, que tem a conexão, porque eu sei o quanto é difícil a gente querer muito amamentar. Eu tô lembrando, gente, tô lembrando da época que eu tava tentando amamentar. E todo mundo fala, desiste porque teu leite é fraco. Gente, mas não é. Não vão atrás disso. Corra atrás, investiguem, se alimentem bem, bebam água. Não desiste de amamentar se você quer muito isso. Era uma coisa que eu queria. Eu não vou dizer que você vai encontrar 1000 coisas que vai servir para você, mas você vai encontrar dicas que você vai fazer e vai dar muito certo. Ó, esse book, ele tá fazendo. A gente tá fazendo uma mudança nele, porque a capa não é eu. Vê como o e-book é tão assim. Ele foi escrito, né, por mim, óbvio. E, gente, eu escrevia tudo. Então, tem muitas coisas escritas que eu quero compartilhar com vocês no meu porpério. Eu acho muito importante. Desculpa. Eu acho muito importante isso. Eu vou relatar algumas coisas que eu senti, que eu vivi, pra vocês, né? Que vocês estão aqui me acompanhando. E, gente, se vocês querem muito, compre esse e-book, ele tá na promoção. Ele tá na promoção porque a gente está fazendo uma reforma nele, vai deixar ele muito mais bonito, muito mais palavras mais claras para vocês entenderem, apesar de ter palavras claras que eu gosto de falar e a pessoa me entender. E foi escrito assim com muita emoção, sabe? E eu espero realmente que ele ajude vocês. Eu vou deixar eles aqui para vocês. E lembrando que essa promoção é só para vocês que vai assistir o vídeo até o final, que assistiu o vídeo até o final e que vai comprar, porque daqui a pouco ele vai subir um pouquinho de preço e a capa também vai ficar muito bonita. Tá tudo lá no meu Instagram. Me sigam lá, que lá tem muitas dicas. E coloca aqui no comentário o que é que você quer ouvir de mães, qual é a dúvida que você tem sobre a amamentação, o que você gostaria de saber, se você quer um vídeo mais explicativo, um vídeo específico de bombas, de mamadeira, de fórmula. Eu estou aqui para ajudar vocês.
que vocês pediram, ou é só uma dúvida, a gente conversa no comentário. O comentário de vocês é muito importante pra mim, né? Vocês sabem, né? O YouTube entende que quando tem mais comentários, aí ele indica mais. E a curtida de vocês também. Então, eu estou aqui querendo crescer nesse meio da internet. E também, gente, eu não só quero falar sobre maternidade em si, porque essa é uma fase que eu estou vivendo agora, no momento. Ao longo da minha vida, eu vou performando o meu perfil. Mas na época eu estava no puerpério e sem trabalhar, mas eu queria muito uma ajuda de mães de YouTubers que estavam passando pelo puerpério, mas estavam ganhando um dinheiro de uma forma que eu não sei, que eu queria saber. E aí eu tive esse insight de começar a gravar conteúdos, principalmente focado em mães e ajudar muitas mães com dicas, dicas de renda, dicas de maternidade. E fica aqui no meu perfil se você gostou. Beijo!